Você já teve aquela sensação incômoda de que alguém estava mentindo para você, mas não conseguiu provar? Já se pegou concordando com algo que na verdade não queria fazer? Ou talvez você já tenha saído de uma conversa se sentindo manipulado, sem entender direito como isso aconteceu? Pois é, todo dia a gente se depara com situações onde precisamos ler as verdadeiras intenções das pessoas. E a diferença entre quem consegue fazer isso bem e quem vive sendo enganado é gigantesca. Estou falando de conseguir identificar quando alguém não está sendo sincero, de saber exatamente como influenciar uma decisão importante, de ter essa habilidade quase sobrenatural de entender o que realmente está passando na cabeça dos outros. E aqui está o que vai mudar tudo. Essas habilidades não são dom ou intuição. São técnicas específicas que podem ser aprendidas. Técnicas que profissionais altamente treinados usam todos os dias para descobrir a verdade e conseguir o que precisam. Se você está se reconhecendo nessas situações onde se sentiu perdido, tentando decifrar as pessoas, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade na hora de ler as intenções dos outros. E aproveita para se inscrever porque vamos explorar muito mais sobre essas técnicas que podem revolucionar suas relações. A primeira revelação que precisa ficar clara na sua mente é esta: todo mundo está mentindo. Não estou falando de mentiras maliciosas necessariamente, mas pequenas distorções, omissões, exageros. Estudos mostram que em uma conversa de 10 minutos, a pessoa média conta pelo menos 3 mentiras. 3. E a maioria dessas mentiras passa despercebida. Mas tem algo muito mais poderoso do que simplesmente detectar mentiras. É conseguir entender as motivações por trás delas. Porque quando você sabe o que realmente move uma pessoa, você tem a chave para influenciar suas decisões. E aqui entra uma das descobertas mais fascinantes sobre comportamento humano. Nosso cérebro está constantemente vazando informações que não conseguimos controlar conscientemente. São microexpressões que duram frações de segundo, mudanças sutis na postura, variações no tom de voz. É como se cada pessoa carregasse um painel de controle emocional que você pode aprender a ler. Agora vem a parte mais importante. A maioria das pessoas acha que persuasão é sobre falar bem ou ter argumentos convincentes. Esse é o maior erro que você pode cometer. Persuasão real acontece muito antes de você abrir a boca. Começa no momento em que você entra em uma sala e termina muito depois da conversa acabar. Pensa assim: você conhece aquelas pessoas que parecem ter um magnetismo natural? Que conseguem fazer com que outros se sintam importantes e compreendidos? Não é sorte nem carisma nato. É o domínio de técnicas específicas de conexão e influência. Uma das estratégias mais poderosas é o que chamamos de espelhamento emocional. Não é imitar gestos como um papagaio. Isso é amador e perceptível. É sobre sintonizar com o estado emocional da pessoa e criar uma ponte de confiança quase instantânea. Quando você domina isso, as pessoas começam a se sentir naturalmente conectadas com você, sem nem entender por quê. Mas talvez o aspecto mais revolucionário seja entender que cada pessoa tem gatilhos psicológicos únicos. Alguns são movidos por reconhecimento, outros por segurança, outros por novidade. E quando você identifica qual é o gatilho principal de alguém, você literalmente tem o controle remoto das decisões dessa pessoa. Isso nos leva a uma descoberta ainda mais profunda. As pessoas não tomam decisões com lógica. Elas tomam decisões com emoção e depois usam a lógica para justificar. Por isso que argumentos racionais sozinhos raramente convencem alguém de verdade. Você precisa tocar primeiro na emoção, criar a sensação de que essa decisão faz sentido no nível mais profundo. E quando isso acontece, você descobre algo fascinante sobre o poder da linguagem indireta. Ao invés de dizer, você deveria fazer isso, você planta sementes. Imagino que uma pessoa como você já deve ter pensado em... Provavelmente você já percebeu que essas construções fazem com que a pessoa sinta que a ideia surgiu na própria cabeça dela. Agora,
Tem um lado escuro nisso tudo que ninguém fala. Essas técnicas são tão poderosas que podem ser usadas para manipular e prejudicar pessoas. E é exatamente por isso que você precisa dominá-las. Não apenas para usar de forma ética, mas para se proteger quando outros tentam usar contra você. Pensa numa situação onde alguém está tentando te vender algo que você não precisa, ou te convencer de algo que não é do seu interesse. Quando você conhece as técnicas de persuasão, você consegue identificar na hora quando estão sendo usadas contra você. É como ter um sistema de detecção de manipulação embutido. Uma das formas mais sutis de manipulação é a criação artificial de escassez e urgência. Só restam 2 vagas. Essa oferta termina hoje. Nunca mais vai ter essa oportunidade. Quando você entende como funcionam esses gatilhos psicológicos, para de ser vítima deles. Mas existe uma técnica ainda mais refinada, que é usada pelos melhores negociadores do mundo. É sobre fazer a outra pessoa se sentir no controle, mesmo quando você está direcionando toda a conversa. Você oferece opções que levam ao resultado que você quer. Você prefere que a gente resolva isso amanhã de manhã ou à tarde? Repara que as 2 opções assumem que a pessoa já concordou em resolver a questão. E aqui está algo que vai te surpreender. As pessoas mais influentes do mundo raramente fazem pedidos diretos. Elas criam cenários onde o outro naturalmente chega à conclusão desejada. É como plantar uma semente na mente de alguém e deixar que ela cresça sozinha. Isso acontece porque nosso cérebro tem uma tendência natural de resistir quando sentimos que estamos sendo pressionados. Mas quando a ideia parece ter surgido de nós mesmos, não há resistência. Há até orgulho. Que boa ideia que eu tive! Agora vamos falar sobre leitura corporal de verdade. Não aquelas bobagens que você vê por aí sobre braços cruzados significam resistência. O corpo humano é muito mais sofisticado do que isso. Existem clusters de sinais que, quando aparecem juntos, revelam estados emocionais específicos. Por exemplo, quando alguém está realmente confiante, não é só a postura ereta. São microsinais como a dilatação das pupilas, a velocidade da respiração, pequenas mudanças no tom de voz, a forma como a pessoa ocupa o espaço ao redor. É um conjunto orquestrado de sinais que é quase impossível de fingir conscientemente. E tem algo ainda mais poderoso: aprender a controlar seus próprios sinais não verbais. Quando você domina sua presença corporal, automaticamente se torna mais persuasivo. Não porque está manipulando, mas porque está projetando confiança e segurança genuínas. Uma das técnicas mais avançadas é o uso estratégico do silêncio. A maioria das pessoas se sente desconfortável com pausas na conversa e tende a preenchê-las falando. Mas quando você se sente confortável com o silêncio, consegue fazer com que a outra pessoa revele muito mais do que pretendia. Isso funciona porque o silêncio cria uma pressão psicológica sutil. A pessoa sente necessidade de preencher o vazio e, no processo, acaba falando sobre coisas que normalmente manteria guardadas. É uma ferramenta poderosa para descobrir informações valiosas. Mas talvez a habilidade mais transformadora seja desenvolver o que chamamos de calibragem emocional. É conseguir perceber mudanças sutis no estado emocional das pessoas em tempo real. Quando alguém fica desconfortável, animado, desconfiado ou interessado, você percebe imediatamente e pode ajustar sua abordagem. E quando isso acontece, você desenvolve uma capacidade quase telepática de navegar em qualquer situação social. Reuniões de trabalho, relacionamentos pessoais, negociações, tudo fica mais fluido porque você está sempre sintonizado com o que realmente está acontecendo por baixo da superfície. Agora vem uma realidade que pode ser desconfortável. A maioria das pessoas vive em piloto automático emocional. Elas reagem aos estímulos sem nem perceber que estão sendo influenciadas. E quem entende como funciona essa dinâmica tem uma vantagem gigantesca na vida. Não estou falando de se aproveitar das pessoas.
mas de entender como funciona a psicologia humana para criar resultados melhores para todos os envolvidos. Quando você sabe como comunicar de forma que a outra pessoa se sinta compreendida e valorizada, todo mundo sai ganhando. Uma das descobertas mais surpreendentes é que pequenos ajustes na forma como você se comunica podem ter impactos gigantescos nos resultados. Mudar uma palavra, alterar o timing de uma pausa, ajustar o tom de voz. Essas nuances fazem toda a diferença entre conseguir o que você quer e ficar na mesma. E tem uma técnica específica que é usada pelos melhores interrogadores do mundo: fazer com que a pessoa queira te contar a verdade. Ao invés de pressionar ou intimidar, eles criam um ambiente onde revelar informações parece ser a escolha mais inteligente e confortável. Isso funciona porque toca em uma necessidade psicológica fundamental: o desejo de ser compreendido. Quando você demonstra genuína curiosidade e interesse pelas perspectivas da outra pessoa, ela naturalmente se abre e compartilha mais do que pretendia. Mas existe um nível ainda mais avançado: conseguir influenciar não apenas o que as pessoas fazem, mas como elas se sentem sobre suas próprias decisões. É fazer com que alguém não apenas concorde com você, mas fique genuinamente entusiasmado com a escolha que fez. Isso nos leva ao conceito de ancoragem emocional. Você pode associar sentimentos específicos a ideias, produtos ou situações através de técnicas sutis de condicionamento. É como criar um atalho mental que leva direto à resposta emocional que você quer gerar. E quando você domina essas habilidades, sua vida profissional e pessoal se transformam completamente. Você para de tentar convencer as pessoas e começa a inspirá-las. Para de lutar contra a resistência e começa a criar colaboração natural. Comenta aqui: você já teve alguma experiência onde percebeu que alguém estava usando técnicas de persuasão em você? Ou conta qual é sua maior dificuldade na hora de influenciar decisões importantes. Se inscreve no canal e vamos continuar explorando esses temas que realmente fazem diferença na vida real. A verdade é que vivemos em um mundo onde quem entende psicologia humana tem uma vantagem gigantesca. E não é sobre ser manipulativo ou desonesto. É sobre se comunicar de forma tão eficaz que todos os envolvidos se beneficiem. Porque no final das contas, quando você realmente entende como as pessoas funcionam, você não precisa mais tentar ser alguém que não é. Você não precisa mais se esforçar para ser aceito ou respeitado. Você simplesmente se torna alguém com quem as pessoas querem estar. Alguém em quem elas confiam e alguém cuja opinião elas valorizam. E essa é a diferença entre quem vive lutando para ser ouvido e quem naturalmente comanda atenção e respeito onde quer que vá. É a diferença entre ser mais uma voz no ruído e ser a voz que realmente importa.